Olá, pessoal. Eu sou o professor Paulo Amaro, professor do campus Joinville do Instituto Federal de Santa Catarina, e eu estou produzindo essas aulas de resolução de sistemas de equações lineares com o objetivo de auxiliar os alunos nas disciplinas de circuitos elétricos, especialmente para essas disciplinas. Este assunto será estudado mais a fundo pelo professor da disciplina de Matemática 3. Quando este professor então for trabalhar com vocês esse assunto, ele verá várias características, propriedades, métodos diferentes para a resolução de sistemas de equações lineares. Porém, como vocês vão precisar destes métodos e desse tipo de resolução em problemas da disciplina de circuitos elétricos, nós fizemos um acordo de disponibilizar para vocês, antes esse vídeo, com essas orientações, essa aula sobre resolução de sistemas de equações lineares. Basicamente, uma equação linear é toda equação que pode ser escrita nesse formato. Uma equação com várias incógnitas x1, x2, xn, com coeficientes a1, a2, an, e um termo independente nesta equação, um termo que não depende das variáveis, das incógnitas, tá ok? Então eu tenho aqui, por exemplo, a equação x menos w igual a 3, ela tem duas incógnitas, duas variáveis. Eu tenho também aqui essa segunda equação com três incógnitas, x, y e z. Eu tenho mais uma com duas incógnitas, x1 e x2, e uma outra com três incógnitas, x1, x2 e x3. O que acontece? Quando eu quero resolver uma equação, eu preciso de um conjunto de números, um grupo de números, que substituído nas incógnitas, torne essa igualdade verdadeira. Por exemplo, aqui se o x for 4 e o w 1, eu vou ter essa igualdade verdadeira. Então eu teria uma solução 4 e 1. Mas essa solução não é única. Toda ênupla, ou seja, toda sequência ordenada de números reais, ênupla porque são n números, ok? Que torna verdadeira a igualdade da equação, é a solução então para essa equação. Se eu substituir x1 por α1, x2 por α2 e assim por diante até xn por αn, você vai ter então uma igualdade ali, uma verdade nessa equação, você tem uma solução para a equação. Um sistema de equações lineares com m equações e n incógnitas nada mais é então que um conjunto de equações com as mesmas incógnitas. Então aqui eu tenho, por exemplo, m equações. Veja que cada equação está dentro de uma linha para essa chave aqui, e as n incógnitas, cada incógnita numa coluna aqui, tá vendo? Aqui todas as equações têm a incógnita x1, aqui em todas as equações eu tenho a incógnita x2, até a minha última incógnita xn, tá ok? Então isso é um sistema com m equações e n incógnitas. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. A gente chama esse tipo de sistema 2x2, por exemplo, né? Aqui as incógnitas são x e y, e eu tenho essa primeira equação e essa segunda equação. Posso ter também um sistema chamado 3x3, que ele tem três incógnitas e três equações. Então aqui x1, x2, x3 são as incógnitas, e cada uma dessas equações tem as mesmas incógnitas. Mas eu também posso ter sistemas onde o número de incógnitas e equações não são iguais. Aqui até parece semelhante ao de cima, né? Mas quando eu olho com mais atenção, eu tenho x, y, z e w. Eu tenho quatro incógnitas e três equações. E eu posso também ter mais equações do que incógnitas, duas incógnitas e três equações. Esses tipos de sistema que a gente viu primeiro são mais usuais, são onde a gente vai trabalhar mais aí, especialmente na disciplina de circuitos elétricos. São chamados de sistemas quadrados, onde você tem então um número de equações incógnitas iguais. Para esses sistemas 2x2, 3x3, a solução então vai ser a sequência, né, a ênupla, que seja a solução de todas as equações,
Por exemplo, né, se eu tenho aqui ó, esse primeiro sisteminha, esse par ordenado, né, com duas, é par ordenado. Esse par ordenado 1, 2, ele é a solução do sistema. Porque se eu fizer 2 vezes 1 mais 2, dá 4. E 1 mais 2 vezes 2, dá 5. Certo? Professor, ele é a única solução do sistema? Teria que vasculhar, teria que analisar o sistema. Nesse caso é, mas o que garante isso depende de um pouco mais de estudo, tá bom? Por enquanto, resta entender que a gente vai trabalhar especialmente com esses sistemas quadrados, buscando a solução deles, ou seja, buscar essa ênupla, que seria uma dupla, um par ordenado, um trio ordenado, que vai aí ser a solução, tá? Uma coisa interessante é você representar esses sistemas através da notação matricial. Você também deve estar estudando aí na matemática 3 o que é uma matriz, a organização de elementos a partir de matriz, certo? Quando você olha para um sistema de equações, você também pode enxergar uma matriz. O que eu tenho aqui? Um sistema com duas equações. O meu objetivo é transformar isso aqui em uma única equação, que é uma equação matricial. Para isso, eu vou analisar separadamente os coeficientes, as incógnitas e os termos independentes. Os coeficientes 3, 2, 2 e menos 7 vão formar a primeira matriz. É a matriz dos coeficientes. Nota que se eu tenho a mesma quantidade de incógnitas e variáveis, eu vou ter, de incógnitas e equações, eu vou ter a mesma quantidade de colunas e linhas. Ou seja, eu vou ter uma matriz quadrada aqui também. 2 por 2, nesse caso. Certo? Porque eram duas equações e duas incógnitas. A segunda matriz eu vou usar agora fazer uma organização com as variáveis. As variáveis são x e y. Então a matriz das variáveis ou das incógnitas sempre vai ser nesse formatinho de matriz coluna, ok? Então no caso ele tem duas linhas por uma coluna. Sempre no formato matriz coluna, onde você vai colocar em cada linha uma das duas variáveis. E ainda eu tenho a terceira matriz, que é a matriz dos termos independentes, que também é uma matriz coluna, que apresenta aí os termos independentes, as respostas de cada uma das equações. Ok? Quando eu consigo fazer esse tipo de organização e enxergar o meu sistema com essas três matrizes, eu posso transformar o sistema original numa equação matricial. Se eu faço a matriz dos coeficientes A vezes a matriz das incógnitas x, o resultado vai ser a matriz dos termos independentes B. Multiplicação matricial é um outro conceito importante que você vai aprender essa operação lá na matemática, ok? Nas disciplinas de matemática. Aqui nosso objetivo é entender e conseguir construir a representação matricial de um sistema. Por quê? Porque a gente vai usar essa representação matricial e uma coisa que está ligada à matriz, que é o cálculo de determinantes, que também vão ser estudados mais a fundo lá na matemática, tá bom? A toda matriz quadrada associa-se um número chamado de determinante. E esse determinante é o número que vai representar a matriz, ele é calculado a partir dos elementos da matriz. Só que para cada tamanho de matriz a gente tem um método específico. Então, como a gente vai trabalhar muito com sistemas 2x2 e 3x3, a gente vai ver muito matrizes quadradas de segunda ordem, duas linhas e duas colunas, e muitas matrizes quadradas de terceira ordem. Então, focando nesses dois tamanhos, vamos lá, como é que eu calculo o determinante de uma matriz 2x2? Eu tenho aqui, então, o elemento 1, 1, que está na primeira linha, primeira coluna, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, 2, 1, segunda linha, primeira coluna, e 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Toda matriz quadrada tem o que a gente chama de diagonal. Diagonal principal é essa que vai do primeiro para o último elemento. E possui também a diagonal secundária, que é a que vai estar no outro sentido.
No caso da matriz 2 por 2, o cálculo do determinante dessa matriz, primeiro que muda aqui o símbolo. Ó. O símbolo que é chave, colchete, vira uma barra, ok? E aí eu faço duas operações rápidas. Eu multiplico a diagonal principal, e daqui eu tiro um resultado. Eu vou colocar um sinal positivo aqui, não é que o resultado vai dar positivo, é que eu vou manter o sinal do resultado. Já no caso da diagonal secundária, nota que aqui eu vou subtrair o resultado da principal menos o resultado da secundária. Por isso esse sinal aqui acaba sendo alterado, ok? E o resultado dessa conta vai ser o que eu chamo de determinante de A. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Determinante de A igual a barra 2 menos 3 menos 1 e 4. Então eu vou resolver esse determinante. Vou multiplicar o 2 com 4 e o menos 3 e o menos 1. 2 vezes 4 é 8. Menos 3 vezes menos 1 é mais 4. Só que como tem é mais 3. Só que como tem um menos na frente, vai virar menos 3. 8 menos 3 dá 5. Então o determinante dessa matriz A, que era 2 por 2, vale 5. Vamos ver aqui então esse outro determinante. Ó. 3, 10, 7 menos 5. 3 vezes menos 5 é menos 15. 7 vezes 10 é 70. Com o menos na frente vai ficar menos 70. Menos 15 com menos 70, menos 85. Só isso. Determinante 2 por 2 é só isso. Bem tranquilinho, né? Então é interessante saber o cálculo determinante. Eu vou parar aqui o vídeo, para ele não se tornar um vídeo muito extenso, e no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como calcular o determinante a partir de uma matriz 3 por 3. Beleza? A gente já se encontra aí para o próximo vídeo.